Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, onde será pregada a nossa mensagem desta noite. Filipenses, capítulo 4. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, eu vou começando, tá, irmãos? Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas ao final do ano passado, uma trend fez muito sucesso nas redes sociais. Para quem não sabe o que é trend, é a famosa corrente de rede social, aquilo que as pessoas compartilham muitas e muitas vezes. E a frase, ou melhor, a pergunta que viralizou foi: como vou ser triste em 2024 se... E aí muitas pessoas aproveitaram para compartilhar aquilo que conquistaram ao longo do ano, aproveitaram para falar sobre as metas alcançadas, os sonhos realizados, as viagens que fizeram e tudo que elas consideraram que foi o motivo pelo qual o ano de 2024 delas não foi triste. Vocês participaram dessa trend também? Quais foram as razões que vocês listaram? E mesmo se vocês não participaram, às vezes a gente nem sabe o que é trend, mas o que foi que fez com que vocês chegassem a 2025, considerando que 2024 foi um ano que valeu a pena, considerando que 2024 não foi um ano triste? Será que foi uma oportunidade de emprego melhor que apareceu na vida de vocês? Ou será que foi um filho tão esperado que finalmente nasceu? Ou então um casamento que aconteceu depois de muito tempo aguardado, uma viagem que você realizou, a boa nota que você alcançou do Enem? O que foi que vocês listaram no ano de 2024, considerando que ele foi um ano que valeu a pena? O apóstolo Paulo, no primeiro século, ele fez uma trend muito parecida. É lógico que a rede social da época não foi o Instagram, nem o Facebook, nem nada disso, mas foram as suas cartas às igrejas, em especial a sua carta aos Filipenses. Nela, Paulo também listou as razões pelas quais ele não poderia se considerar um cristão triste. E ele fez muito mais do que isso. Ele aproveitou para mostrar aos filipenses que eles também tinham muitas razões para não ter tristeza em seus corações. Acompanhem comigo o primeiro versículo do capítulo 4 de Paulo aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ó Deus, eu quero te apresentar esta igreja diante de ti, me apresentar diante de ti, Senhor, com humildade, sabendo que diante de ti não adianta preparo, diante de ti não adianta conhecimento, Senhor, mas basta que nós nos ponhamos à disposição para que tu faças tua obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abre nossa mente, abre nossos corações para que a tua palavra, Senhor, possa produzir frutos. Apesar das minhas limitações, apesar das limitações dos meus irmãos, faz com que o teu nome seja glorificado nesta noite. É assim, Pai, que nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a motivação de Paulo ao escrever a carta dos Filipenses, ela foi basicamente duas. Em primeiro lugar, Paulo, ele queria agradecer aos filipenses por uma oferta recebida daquela igreja. Paulo estava passando por necessidades e aquela igreja enviou, através de mensageiros, oferta para sustentar o ministério de Paulo. Mas, além disso, Paulo também gostaria de fortalecê-lo com suas cartas. A intenção de Paulo era fazer isso porque aqueles cristãos vinham sofrendo diversos ataques e diversas perseguições de falsos mestres e de falsos ensinos. Ataques doutrinários. Aquela igreja era uma igreja jovem, plantada pelo apóstolo Paulo, mas que por isso, diversos perseguidores da igreja entravam como intrusos naquela igreja para tentar fazer com que eles se desviassem
do caminho do Senhor, para fazer com que eles colocassem em dúvida a mensagem do Evangelho e para fazer com que eles se desviassem definitivamente da fé. E o que Paulo utiliza para fortalecer esses irmãos e para prevenir que eles se desviem, vai ser o mesmo recurso que ele já utilizou em diversas outras igrejas. Paulo utilizou esse mesmo recurso escrevendo aos Romanos, aos Colossenses, aos Coríntios. O que Paulo vai fazer, irmãos, é lembrar aquela igreja de quem eles agora são em Cristo. Paulo vai lembrar aquelas igrejas de que agora eles já não são escravos do pecado, mas eles foram libertos dele. Paulo vai lembrar que agora eles têm uma nova vida espiritual. Paulo vai lembrar que eles já não são órfãos espirituais de Deus, mas eles foram adotados através da obra de Cristo. Eles receberam uma nova cidadania, já não são mais estrangeiros e, principalmente, eles tiveram a lei do Senhor gravadas em seus corações. E ter a lei do Senhor gravadas em seus corações, irmãos, significa que agora não só suas atitudes externas devem ser diferentes. Aqueles irmãos não só devem se afastar da idolatria, da prostituição, da pornografia. Aqueles irmãos não só devem ter uma conduta diferente diante da sociedade, mas principalmente os mais profundos sentimentos e motivações dos seus corações, eles devem ser transformados em direção à glória do Senhor. E o que a gente pode perceber a partir disso, irmãos, é que a restauração do nosso relacionamento com Deus, ela transforma não só os sentimentos que temos em relação a Ele, mas principalmente também os sentimentos que temos em relação a nós mesmos, em relação aos outros ao nosso redor. E quais sentimentos passam por essa transformação? Ou melhor, que tipo de relacionamento a gente passa a nutrir com nós mesmos e com os outros ao nosso redor? Nesta noite, o que nós iremos aprender com Paulo e suas cartas aos Filipenses é que o Espírito Santo atua transformando 3 sentimentos comuns que todos nós temos, crentes e ímpios, mas que os crentes, mediados pelo Espírito Santo, têm esses sentimentos transformados em virtudes do Espírito Santo. Naquilo que Paulo lá em Gálatas vai chamar de o fruto do Espírito. Hoje nós observaremos 3 dessas qualidades: amor, alegria e paz. E nós começaremos por aquele que tem a primazia entre todos os outros sentimentos, o amor. Voltemos ao texto e leiamos agora até o versículo 3, irmãos. Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, Paulo inicia esse capítulo 4 com a palavra portanto, se vocês observarem. E essa palavra que Paulo inicia o capítulo 4, ela exerce nesse texto a função de conclusão das ideias que ele vinha expondo nos capítulos anteriores. Isso porque depois daquelas palavras que eu falei para vocês de agradecimento e depois desse testemunho pessoal ao início da carta, Paulo vai concluindo o seu argumento, incentivando a unidade dentro daquela igreja. Paulo vai fazer agora importantes exortações àquela igreja. Mas percebam que, apesar da urgência do assunto que Paulo está tratando aqui, ele não vai fazer isso de qualquer forma. Paulo, ele não vai perder a oportunidade de demonstrar amor, carinho, afeto e cuidado pessoal por aquela igreja. Percebam que a gente percebe isso através da forma que ele se dirige àqueles irmãos. Quando ele os chama de irmãos a quem amo e de quem tenho saudade. E antes que possa se parecer
que Paulo está tratando aqueles irmãos com carinho e com amor, porque acabou de receber um benefício financeiro deles, uma oferta financeira, como se as palavras de Paulo mais parecessem bajulação. A gente precisa lembrar que Paulo aqui pelos filipenses, ele tem um amor quase que paternal, irmãos. Porque se lembrem que Paulo vê naqueles irmãos filhos espirituais. Afinal, os filipenses são os primeiros frutos do ministério apostólico de Paulo. Não é à toa que ele completa no versículo 1 dizendo: vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. E quando Paulo profere essas palavras, ele não está apenas cheio de afeto, mas o afeto de Paulo ele não é mero emocionalismo, irmãos, ele está cheio de intencionalidade. Porque Paulo ele visa combater uma divisão que está ocorrendo dentro daquela igreja. Percebam que no verso 2, pairava ali entre duas irmãs, Evódia e Síntique, um conflito não resolvido. Apesar da gente não saber ao certo qual era o motivo, porque Paulo não deixa claro em sua carta, mas o que ele deixa claro é que não se tratava de um ímpio e um crente, ou dois ímpios, mas se tratava de duas crentes verdadeiras. Que ele arrisca dizer que os nomes delas estão escritos no livro da vida. E é por isso que Paulo precisa reforçar que a nova vida que agora eles vivem em Cristo, ela já não pode ser pautada, irmãos, por dissensões individualistas, já não pode ser pautada por vaidades pessoais, mas ela deve glorificar a Deus. E por isso que toda contenda que pairava ali entre aqueles irmãos devia ser solucionada sob a mediação do amor. E amar, ou amor, é aquilo que resume, se nós percebermos, todo o mandamento de Deus para a nossa vida. Nós somos instruídos a amar a Deus sobre todas as coisas, primeiramente, mas logo em seguida nós somos instruídos a amar ao próximo como a nós mesmos. E apesar de serem formas distintas do amor, um amor vertical de Deus para conosco e de nós para Deus, e um amor horizontal entre os irmãos, mas uma forma não existe sem a outra. Isso porque o nosso amor ao próximo é aquilo que valida a nossa devoção a Deus. Do mesma forma que o nosso amor a Deus é a fonte de onde jorra o nosso amor ao próximo. E o amor como essa evidência de salvação é algo tão distintivo e essencial à vida cristã, que não vai ser a primeira e a única vez que Paulo vai tratar como primazia o amor no meio da igreja. Veja, por exemplo, no famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, quando Paulo faz aquela poesia sobre amor, ele conclui o capítulo dizendo: agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Outra vez, escrevendo aos Colossenses, em outro momento, ele vai aconselhar o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Se a gente pegar o que é que significa esse elo perfeito, através da ajuda de outras traduções da Bíblia, a gente pode entender o elo perfeito como aquilo que une todos nós em perfeita harmonia. Ou ainda, aquilo que une perfeitamente todas as coisas e o vínculo da perfeição. E, irmãos, sendo o amor esse vínculo da perfeição, que une todas as coisas em perfeita harmonia, a gente precisa entender que o amor ela é muito mais que uma virtude. Ou pelo menos que ela é uma virtude tão primária que ela abre caminho para todas as outras virtudes. Portanto, o amor ele é um verdadeiro motor que vai mover e impulsionar todas as outras qualidades cristãs. O amor é o ponto de partida. E por isso que o amor, ele necessariamente sempre vai resultar em ação prática da nossa parte. O principal gesto de quem tem um amor cristão amadurecendo em seu espírito, irmãos, é a doação. Percebam, por exemplo, que o amor de Paulo para com os filipenses se expressou através da doação no cuidado pastoral de Paulo para com aquela igreja.
fundando aquela igreja, cuidando daquela igreja e suportando aquela igreja. O amor, por outro lado, dos filipenses para com Paulo, se expressou na doação financeira, porque eles sabiam que Paulo estava passando necessidade, estava precisando de ajuda, e por amar aquele apóstolo, eles contribuíram, doando financeiramente para aquele apóstolo. Mas, por último, e para selar essa doação do amor, o amor de Cristo por nós, ele se expressou na mais bela doação sacrificial de sua própria vida. Perceba, por exemplo, o que João vai escrever na sua primeira carta, 1 João capítulo 13, verso 16, onde ele vai dizer assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e por isso devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É claro que teria sido mais fácil se o autor inspirado tivesse dito: demonstre o seu amor pelos irmãos, doando, mas basta você doar algum recurso financeiro, ou basta você doar os seus bens materiais, ou as suas orações, basta você se doar em aconselhamento, mas não, irmãos. O mandamento do autor bíblico é muito claro. O nosso amor deve se expressar em doação integral com as nossas vidas. Em nossa comunidade existem muitas pessoas carentes e que podem muito se beneficiar daquilo que Deus nos deu em maior e melhor medida. Isso pode ser recursos financeiros? Pode, sem dúvidas. A nossa igreja, nossos missionários e principalmente os irmãos que passam necessidades, eles esperam da nossa generosidade. Mas esses recursos, irmãos, eles vão muito mais do que dinheiro. Muitos necessitarão do seu tempo para poder compartilhar suas aflições e lutas pessoais. Outros precisarão que vocês abram suas casas e compartilhem suas famílias para poder acolhê-los em momentos de dor, em momentos de luto, em momentos de sofrimento. E essas coisas, eu tenho que concordar com vocês, elas são muito mais difíceis de compartilhar do que o próprio dinheiro. Porque essas coisas, elas exigem pessoalidade, elas exigem envolvimento pessoal. E dá trabalho muito. Basta você se envolver com uma tarefa de discipulado para você perceber como essas coisas dão trabalho. Mas não há como a gente afirmar que amamos o nosso próximo sem ser pessoal e sem gastar a nossa vida no cuidado uns dos outros. E o primeiro passo para isso, irmãos, é investir em intimidade e comunhão. Foi quando a gente investe em intimidade e comunhão com os nossos irmãos, as necessidades deles, elas fluem naturalmente. A gente não pode esperar para auxiliar os irmãos, nos doando a ele, que ele envie para a gente uma mensagem por WhatsApp, dizendo: ó, irmão, eu estou precisando que você venha aqui em casa, para compartilhar com você um momento de luta que eu estou passando. Isso dificilmente vai acontecer, irmãos. Porque esse compartilhar, esse envolvimento pessoal, ele só se dá no âmbito da intimidade. No âmbito de quando a gente compartilha diariamente a nossa vida, é que os irmãos vão demonstrar as suas fraquezas, é quando os irmãos vão confessar pecados, é quando os irmãos vão poder crescer em relacionamento. Crescer e receber de nós a verdadeira doação cristã. E amar verdadeiramente dessa forma nos tira da nossa zona de conforto. Porque, primeiramente, a gente não pode escolher a quem amar. Já perceberam? E aí, eis o grande desafio do amor cristão. Porque é muito fácil, irmãos, a gente escolher pessoas a quem a gente vai doar, a quem a gente vai se envolver, a quem a gente vai prestar o nosso auxílio. A gente pode muito bem escolher aqueles com quem a gente se identifique mais, aquele com quem a gente vai ter prazer em marcar um cafezinho no final da tarde, ou um churrasco no final de semana, é fácil. Na verdade, esse tipo de relacionamento a gente muito mais recebe do que doa. Mas o mandamento de Deus é claro, a gente deve amar inclusive os ímpios. Quanto mais os irmãos mais difíceis de nossa comunidade. Então, não se limite a amar apenas aquelas pessoas fáceis.
Vá muito mais além. Ame aquelas pessoas difíceis que exigem de nós um amor muito mais paciente, um amor muito mais persistente, um amor muito mais incondicional. Aquela pessoa que muitas vezes você vai ter que fazer mais de uma tentativa para poder se aproximar delas. Esse é o verdadeiro amor cristão. Aquele amor que nega a si mesmo, nega o orgulho, nega o conforto pessoal. E se vocês podem estar se perguntando, mas por que eu preciso me dar o trabalho de fazer isso? Olhe para Deus e veja o próprio exemplo de Deus. Deus nos amou, irmãos, quando não via nada de bom em nós. Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Foi aí que Ele demonstrou a mais clara forma e a mais bela forma de amor, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele não enviou seu Filho para morrer por pessoas boas, pessoas que mereciam que Cristo morresse por nós. Ele enviou seu Filho para morrer por pessoas condenadas ao inferno, que desobedeceram e pecaram contra Ele. Mas nós fomos encontrados por essa maravilhosa graça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos amou primeiro, para só então a gente poder amá-lo também. Vocês já pararam para se maravilhar com essa notícia hoje? Aliás, como é que essa boa notícia do Evangelho tem brilhado nos seus rostos dia após dia? Isso porque, não sei se vocês perceberam, mas além da virtude do amor, quem foi reconciliado com Cristo também testemunha o Evangelho com alegria expressada na sua vida. Ouça como Paulo continua sua carta aos Filipenses no verso 4, quando ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, as palavras de ânimo com que Paulo fala e trata os filipenses nesse trecho, ela chega para socorrer aquela igreja nesse momento que eu falei para vocês, de tribulação, de perseguição, quando aqueles irmãos estavam se sentindo sobrecarregados, tristes, cansados pelas perseguições enfrentadas. Mas Paulo faz questão de fazer essa exortação, lembrando da sua própria situação. E observem que o tom de alegria com que Paulo chama esses irmãos a sentirem alegria também, é um desafio à nossa compreensão lógica. Isso porque Paulo, quando escreve essa mensagem, alegrem-se no Senhor, ele não está, irmãos, escrevendo do gabinete pastoral dele, ele não está escrevendo do conforto do seu lar, ou da casa de algum irmão que pudesse o abrigar na missão que ele estava fazendo. Paulo estava escrevendo essa carta aos Filipenses e chamando eles à alegria das cadeias romanas. Paulo estava vivendo o ponto alto de sua perseguição e com o martírio batendo a porta, quando ele vai dizer, com muita propriedade, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre, não em qualquer fonte de alegria que o mundo pode oferecer, mas no Senhor. E Paulo ainda faz questão de repetir a ordem, para dar ainda maior ênfase e não correr o risco de ser lida com falta de atenção ou ser lida de forma desleixada. Paulo faz questão de dizer, novamente direi, alegrem-se. Irmãos, ao contrário do mundo, que deposita suas fontes, suas esperanças em fontes rachadas, que não retém nada, os que depositam sua esperança no Senhor, nutrem a sua alegria numa fonte que jorra água viva. E enquanto a alegria do mundo, irmãos, decepciona, é frágil e é inconstante, a alegria do Senhor é perpétua e permanece eternamente, inclusive nos nossos momentos de fraqueza, como aqueles irmãos estavam vivendo lá. Em outro momento, quando escreve aos Romanos, no capítulo 14, Paulo vai chamar a atenção daquela igreja porque eles não haviam entendido muito bem o que significava o reino de Deus.
Pelas experiências que eles estavam tendo com a lei, eles achavam que o significado do reino de Deus era meramente liberdade para gozar dos prazeres do mundo, para gozar de comidas que eles não podiam comer, de bebidas que eles não podiam beber, de festas que eles não poderiam participar. Mas Paulo diz a eles: ei, não é assim não. O reino de Deus, na verdade, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele ainda complementa dizendo assim: quem assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E se servir a Deus com alegria agrada ao Senhor, o inverso, irmãos, também é verdadeiro. E não apenas por uma questão de lógica, mas a gente percebe, por exemplo, em Deuteronômio, um trecho muito específico no capítulo 28, versos 46 e 47, onde ele diz assim, ó: essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade. E se isso é verdade, e a alegria do Senhor é um privilégio para a nossa vida, ela não é só um privilégio, mas ela é um dever de cada um dos crentes. Pois o verdadeiro objetivo, irmãos, e propósito da alegria não é nos sentirmos bem emocionalmente. Isso vai acontecer naturalmente. Mas o verdadeiro propósito da alegria é glorificarmos a Deus. Essa semana eu vi algo muito interessante de um influencer famoso aí que era cristão, e ele dando um depoimento de que saiu do cristianismo porque ele percebia que os mandamentos do cristianismo, eles eram basicamente assim: você se sentiu alegre com alguma coisa, então é pecado, você tem que abandonar aquilo. E essa ideia, irmãos, permeou a igreja durante muito tempo. E muitas pessoas ainda têm essa ideia pelo próprio testemunho que a gente dá. Muitas vezes a gente é cristão, mas a gente não testemunha a alegria da salvação com a nossa vida. A gente não entendeu o que Cristo fez por nós e qual era a nossa realidade anterior e qual é a nossa realidade agora. E por isso que a gente muitas vezes expressa isso. E por isso que muitas pessoas acreditam que ser crente é ser chato, ser crente é abrir mão de todo o prazer, ser crente é viver triste, ser crente é repreender tudo aquilo que nos faz feliz. Mas Paulo nos chama a alegria. E essa alegria que Paulo nos chama, irmãos, é um dever, como falei. E ela deve ser demonstrada não só por pessoas que naturalmente são alegres, mas ela deve ser demonstrada apesar, ou pelo menos independente do nosso temperamento, temperamento pessoal e independente das circunstâncias da nossa vida. Olhem, por exemplo, para a primeira pergunta do nosso breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou ainda, glorificar a Deus se alegrando nele eternamente. E é verdade que tem pessoas com personalidades distintas. É verdade que tem pessoas com realidades distintas. Pessoas que passam por dificuldades realmente profundas. Pessoas que têm realidades desafiadoras. Mas se nós temos, irmãos, a salvação verdadeira em Cristo, a gente precisa compreender que temos a maior de todas as razões para nos alegrar. Uma razão que é firme, que é inabalável e eterna. Eu sei que às vezes o mundo parece nos atropelar no dia a dia, né? Parece que muitas vezes a gente está perdido, parece que a gente está sem rumo, parece que a gente está sendo atropelado pelo tempo. Isso acontece porque a gente vive num mundo caído ainda. A gente vive num mundo debaixo da maldição de Deus. Mas o que a gente precisa aprender a fazer é o exercício de tirar os olhares deste mundo e colocar os olhares no futuro eterno que Deus nos prometeu, irmãos. A razão da nossa alegria não pode depender da quantidade dos prazeres que nós desfrutamos, nem muito menos da qualidade dos prazeres que nós desfrutamos. E sabem por quê? Porque esses prazeres são passageiros. Esses prazeres, eles são circunstanciais.
A gente pode aproveitar muitos dos prazeres do mundo? Pode. Muitos prazeres não são pecado em si mesmo, mas a gente não pode colocar a razão da nossa vida neles. A razão última do nosso deleite deve estar naquilo que já recebemos em Cristo e naquilo que Ele nos promete para a eternidade. Os nossos projetos de vida podem dar certos ou não. O nosso casamento pode durar a vida inteira ou se acabar depois de alguns anos. É a dura realidade da vida. Nós podemos cedo alcançar o trabalho dos nossos sonhos, ou podemos frequentemente estar lutando contra o desemprego. Nós podemos envelhecer cheios de saúde, ou podemos enfrentar graves doenças ainda na juventude. O nosso ministério pode estar prosperando e sendo frutífero, ou pode estar à beira de fechar as portas. Mas, se nós desfrutamos da verdadeira salvação, nós temos a única segurança que não mudará. A única segurança que é perpétua e que pode nos dar conforto e alegria para sempre. Essa é a verdade que nunca mudará, irmãos. É nela que deve estar a nossa alegria. Olhe para o que Jesus fez com os discípulos. Quando eles voltavam, os discípulos tinham saído em missão e estavam voltando perplexos, admirados, orgulhosos de sua obra, porque eles viam os espíritos se submetendo às suas autoridades. E o que Jesus diz àqueles homens é algo impactante. Ele diz em Lucas 10, verso 20, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu sei que às vezes é inevitável, irmãos, não ficarmos tristes com algumas coisas, algumas situações da vida. É verdade que às vezes a vida é tudo menos alegre. E às vezes a confiança na salvação ela não é suficiente para nos tirar da nossa tristeza. Às vezes a gente se entristece por conta do nosso próprio pecado e a disciplina que o Senhor está aplicando sobre nós. Às vezes a gente se entristece pelas aflições do mundo e pelas tentações de Satanás, mas para qualquer uma dessas situações, o Senhor nos oferece resposta em sua palavra. Se é o nosso pecado e a disciplina do Senhor que está nos entristecendo, se lembre, o Senhor disciplina quem ama. E o motivo de sua disciplina é nos trazer para perto dele novamente. Se é por outro lado, as aflições do mundo e as tentações de Satanás, se lembre que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Lembre-se que no mundo nós temos aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que tempo vocês têm passado? Será de bonança? Será de disciplina? Ou será de provação? E independente, irmãos, do tempo que temos passado, a alegria do Senhor, ela nos proporciona paz para qualquer circunstância. E é isso que nós veremos no nosso terceiro e último ponto, onde a verdadeira alegria nos dá a bênção da verdadeira paz. Leiamos os versículos 5 a 7, os últimos de nossa exposição, onde Paulo vai continuar dizendo aos filipenses: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebam que Paulo começa esse trecho aqui falando sobre a amabilidade, dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E essa amabilidade que os filipenses estão sendo orientados a ter e que deve ser conhecida por todos, ela pode ser melhor compreendida pelo termo moderação de espírito. Se vocês têm aí alguma versão nova Almeida atualizada, vocês vão ver que é essa
Esse é o termo que o apóstolo vai usar. E essa moderação de espírito que está se tratando aqui, irmãos, e diz respeito àquela tranquilidade, aquela serenidade de não se deixar abater pelas adversidades e aborrecimentos enfrentados. E a razão pela qual Paulo está dizendo aos filipenses, tenham moderação de espírito, tenham amabilidade, a razão é muito clara, e ela é demonstrada logo em seguida, quando ele diz, no mesmo versículo, perto está o Senhor. Por mais que a situação daquela igreja fosse de ataques e perseguições violentas, a resposta deles não precisava ser com desespero, não precisava ser com vingança, não precisava ser com tristeza. Isso porque a proximidade do Senhor, que Paulo está tratando aqui, ela pode confortar aqueles irmãos de duas formas. Porque o Senhor está perto de voltar e de restabelecer a ordem de todas as coisas, e de levar aqueles irmãos para uma glória eterna nos céus, mas também porque o Senhor está perto hoje, cuidando de cada uma das necessidades daqueles irmãos. O Senhor está nos socorrendo e dando descanso aos seus hoje, irmãos. E por isso é que os filipenses não precisavam andar ansiosos. Por isso é que, por meio de suas orações e de suas súplicas, eles poderiam lançar sobre Cristo todas as suas ansiedades e tudo aquilo que os afadigava. E a paz de Deus lhes daria descanso. E percebam que a paz de Deus, irmãos, ela é diferente da paz que nós buscamos. A paz de Deus é diferente daquela paz que nós buscamos quando nós passamos a noite acordado, rolando na cama de um lado para o outro, pensando em como resolver aquele problema. A paz de Deus é diferente daquela paz que a gente busca quando a gente quer contratar um seguro do automóvel, ou contratar uma previdência privada, ou contratar um plano de saúde, buscando paz para aqueles momentos que podem ser de adversidades na nossa vida. Mas a paz do Senhor, ela não depende das oscilações do mundo e nem das oscilações de nossas emoções, porque ela está além do nosso entendimento e ela tem uma capacidade de dominar nossa mente e nosso coração. Mente e coração juntos, pelo que foi exposto aqui, elas compreendem a integralidade da nossa alma, irmãos. Percebam que a paz, ela foi sem dúvida o aspecto mais afetado pela entrada do pecado no mundo. Nós perdemos primeiramente a nossa paz com Deus e passamos a fugir e nos esconder dele o tempo todo. Nós perdemos a paz com nós mesmos e passamos a viver uma busca frenética por buscar aquilo que dê sentido à nossa vida e que preencha o lugar de Deus em nossas vidas. E perdemos também a paz uns com os outros e com toda a criação. E passamos a viver tempos de guerra, tempos de conflitos, tempos de assassinatos, de adultérios, tudo isso pela paz que perdemos pela entrada do pecado no mundo. Mas, com a vinda de Cristo e com a sua morte na cruz, nós tivemos a mais importante paz revertida, que é a nossa paz com Deus. Aquela paz que nós não poderíamos reverter, e aquela paz que não dependeria de nós, foi revertida. Hoje nós temos paz com Deus, e nós temos paz com Deus com um intuito. A gente não tem paz com Deus por outro motivo, senão para que a gente possa restabelecer a paz com nós mesmos e a paz com os nossos irmãos. Vejam, por exemplo, no capítulo 12, quando escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim, façam todo o possível para viver em paz com Deus. E o contexto aqui, irmãos, é quando ele está dizendo, no capítulo 12, no começo, não se amoldem aos padrões do mundo, mas antes serem transformados pela renovação dos seus espíritos. E no verso 18 ele diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. A paz com o nosso próximo, irmãos, portanto, é um ato de rebeldia contra os padrões do mundo e contra a nossa própria natureza pecaminosa. Por isso que a paz deve ser um desejo sincero de todo o coração regenerado por Deus.
persistir em ter alguém com quem nós não temos paz, é o mesmo que a gente dizer: Deus, eu não te amo bastante para poder perdoar e amar aquela pessoa. Eu não quero com isso dizer, irmãos, que é fácil, que é sempre fácil estabelecer ou restabelecer a paz com todos. Eu sei que há muitos desafios e é uma verdadeira luta espiritual perdoar algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que nos causaram algum mal. Mas vocês precisam concordar comigo que deve haver, no mínimo, um desejo genuíno no nosso coração de se incomodar pela falta de paz que está estabelecida entre algum irmão. Se a gente estiver contente, irmãos, e acomodado em permitir que essa falta de paz habite em nosso coração, a gente precisa se examinar profundamente diante de Deus. Porque talvez a gente não tenha compreendido o verdadeiro tamanho do perdão que nós recebemos de Cristo. Portanto, não se acomode em ter alguém por quem você guarda algum rancor ou alguma indiferença. Se o Evangelho alcançou genuinamente seu coração, a gente precisa dar o primeiro passo para restabelecer essa paz. E mesmo se não foi você o causador da ruptura de um relacionamento, mesmo se não foi você o causador da quebra da paz em algum relacionamento, irmãos, o fato de você ser uma pessoa alcançada por Deus deve ser o ponto decisivo para que você seja o tomador do primeiro passo. Portanto, não fique esperando para espremer até a última gota de remorso de alguém que pecou contra você. Já imaginou se Deus agisse assim conosco? Se Deus fosse esperar até o último minuto de nossa vida para só então nos conceder perdão pelos nossos pecados e paz para nossas vidas? Que esperança teria para cada um de nós? Que vida miserável viveríamos por viver uma vida inteira sem Deus, porque Ele vai esperar até o último segundo de nossa vida para estabelecer paz conosco. Portanto, dê o primeiro passo. Se errou, não se demore em pedir perdão contra quem você errou. Por outro lado, se lhe magoaram, ore a Deus, irmãos, e peça do seu Espírito para poder lhe ajudar a perdoar verdadeiramente aquela pessoa. Mas tem um outro detalhe também. Muitas vezes a gente não está em nenhum dos polos, nem ativo nem passivo. Muitas vezes a gente nem errou contra alguém e nem alguém errou contra nós. Muitas vezes a gente está do lado de fora. Muitas vezes a gente está como um terceiro que está ali só presenciando a rixa de alguns irmãos. E se essa for a situação que você está vivendo, ou que um dia você viverá, não tome um lado, irmãos. Não escolha um time pelo qual você vai lutar. E ao invés de colocar mais lenha na fogueira para acender a chama de uma contenda, seja você uma chuva que vai acalmar o incêndio de toda contenda, irmãos. Seja as suas palavras como as palavras de sabedoria que está recomendada lá em Provérbios. Que suas palavras, ao invés de despertar a ira e ferir como espada, que elas possam trazer cura e desviar a fúria. Foi para isso que o Senhor nos deu vida. Com as nossas mentes e os nossos corações transformados, todos os nossos relacionamentos, eles são redimidos para a glória de Deus. Em Cristo, irmãos, as mais profundas intenções e motivações dos nossos corações vão sendo purificadas de glória em glória para o Senhor. Por isso, voltando ao assunto do início, eu não sei se você foi triste ou se foi feliz em 2024. E antes de tudo, eu não sei quais foram as razões que vocês consideraram para julgar se o ano foi triste ou se o ano foi feliz. Mas o que eu sei é que se em 2025 nós vivermos de acordo com aquilo que Cristo conquistou
para nós na cruz do Calvário, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa paz terão um firme fundamento. Um fundamento não frágil, um fundamento que não é como areia, mas é um fundamento firme, um fundamento constante, um fundamento eterno e um fundamento imutável. Como a gente não vai amar mais em 2025 se nós fomos o alvo do amor sacrificial de Cristo na cruz do Calvário? Como a gente não vai se alegrar mais neste novo ano se nós temos um futuro perfeito, liberto do pecado, garantido por Cristo? Como é que a gente não vai ter mais paz em 2025 se Cristo está perto? Perto está o Senhor, nos consolando e cuidando de cada uma das nossas necessidades. Mas eu sei que essa realidade muitas vezes não se aplica a todos. Eu sei que às vezes tem pessoas que ainda não vieram a Cristo em fé e arrependimento, e principalmente não confiam nele como Salvador e como Redentor de suas vidas. E se é o caso de alguém aqui nesta noite, não deixe passar mais nem um minuto de sua vida, irmão, sem tomar uma decisão e sem se achegar ao trono da graça, buscando a Cristo em fé e arrependimento. Um dia você terá que acertar suas contas com o Criador. Esse dia pode ser daqui a 50 anos, ou esse dia pode ser daqui a 50 minutos. Seja o que for, achegue-se humildemente ao trono da graça, porque de lá Cristo nos promete perdão. E nada poderá nos afastar do seu amor e do seu cuidado fiel. Sabe qual é o desafio? É crer. Nosso desafio é lutar contra a nossa incredulidade, que muitas vezes não permite que a gente confie e descanse nessas verdades. Então, que nossa oração hoje, irmão, seja pedindo a Deus fé para este novo ano e para o resto de nossas vidas. Fé para transformar não só as coisas que fazemos, fé não só para crer no futuro eterno com Deus, fé não só para congregarmos junto à igreja, mas fé para que o Senhor coloque a sua lei nos íntimos de nosso coração e para que o Senhor nos ajude a ter os nossos sentimentos transformados. Então que o Senhor nos ajude e que o Senhor cuide de cada um de nós. Baixe sua cabeça neste momento, feche seus olhos e ore ao Senhor, pedindo de sua misericórdia para sua vida.